Ninguém imaginava que um dia isso aconteceria. Mas o que era considerado o primeiro passo de quase todo jovem brasileiro, agora virou um espaço vazio. Supermercados do país inteiro estão lotados de vagas abertas. E mesmo assim, ninguém aparece. E a pergunta que fica no ar é simples, mas perturbadora. O que fez um setor tão tradicional perder completamente o apelo? Durante os anos 2000, trabalhar em supermercado era quase um rito de passagem. Empacotar compras, repor mercadorias, passar produtos no caixa, tudo isso fazia parte da rotina de quem queria juntar o primeiro dinheiro para o final de semana. Só que essa realidade desapareceu. Hoje, o mesmo jovem que antes dependia desse emprego simplesmente não precisa mais dele para ter alguma renda. Mesmo com mais de 300 mil vagas abertas, o setor não consegue contratar. E não é porque faltam pessoas, é porque o mundo mudou. O desemprego bate os menores índices em décadas. As oportunidades informais explodiram na internet. E aquele modelo engessado de 8 horas por dia, muitas vezes sem ar-condicionado, virou um fardo sem atrativo algum. E a verdade é que ninguém mais aceita isso. Os empresários percebem isso na prática. O vice-presidente da Abras admite que o perfil do trabalhador mudou. O jovem prefere trabalhos flexíveis, que não prendem, não exigem escala de final de semana e principalmente não o fazem sentir que está desperdiçando vida em troca de um salário mínimo. Quem escolheria ficar trancado dentro de um supermercado quando pode ganhar um dinheiro rápido com algo mais leve? Mas esse não é o único problema. Quando alguém finalmente topa a vaga, descobre rapidamente que o crachá vem com e tudo mais embutido. Operador de caixa que também limpa o chão, repõe mercadoria e resolve o que aparecer. O famoso faz tudo, mas sem ganhar para tudo isso. Em muitos lugares essa virou a regra, não é exceção. E o salário? Bom, esse fala por si. Quando uma vaga de R$ 1.600 precisa competir com um custo de vida onde só a cesta básica passa dos R$ 400 e o aluguel ultrapassa os 900. A conta simplesmente não fecha. Muitos preferem ganhar a mesma coisa de forma informal, mas trabalhando menos e com mais liberdade. A matemática comportamental do trabalhador mudou. Ao mesmo tempo, tudo fica mais caro. Carro, viagem, comida, um churrasco de domingo. E a moeda brasileira segue oscilando como montanha-russa. Mesmo com períodos de valorização, basta um tropeço do mercado internacional para o real despencar. E é justamente por causa dessa instabilidade que muita gente busca alternativas para proteger o que ganha, guardando parte do dinheiro em dólar ou usando contas internacionais. A população aprendeu que não dá para confiar apenas no salário que mal acompanha o custo de vida. Situações como a da Redirota mostram o tamanho do problema. Eles tentaram abrir uma nova loja em São Paulo e não conseguiram preencher sequer 80 vagas. Tiveram que deslocar funcionários de outras unidades, pagando transporte, hospedagem e alimentação, só para conseguir inaugurar. E esse não é um caso isolado. Virou rotina em várias regiões do Brasil. O cenário é tão crítico que, mesmo quando contratam, as pessoas simplesmente não ficam. A rotatividade disparou, funcionários pedem demissão na primeira semana ou na primeira oferta de trabalho informal que pague igual. É como se o setor tivesse preso em uma esteira que gira sem parar, enquanto todo mundo tenta descer dela. E alguns supermercados nem chegam a abrir as portas. A rede OXXO precisou adiar a inauguração de 30 unidades em São Paulo por falta de equipe mínima. 30 lojas prontas, fechadas, porque não havia quem assumisse os caixas e ligasse as lâmpadas. Esse é o retrato mais claro de como o modelo atual colapsou. A saída encontrada por muitos foi procurar trabalhadores fora do grupo tradicional. Idosos, aposentados, pessoas do cadúnico e até reservistas do exército. A lógica é simples. Quem já é acostumado com rotina, disciplina e esforço, talvez aguente mais tempo dentro do supermercado. E na verdade, deu certo por um tempo. Mas não resolve
o problema estrutural. Ferramentas digitais também surgiram para agilizar contratações. Em vez de deixar currículo no balcão, esperar semanas, plataformas filtram candidatos, calculam distância da loja, validam perfis e aceleram tudo. O processo que demorava 15 dias agora leva uma semana, mas no fim, nada disso importa se o trabalhador entra na loja e encontra um ambiente tóxico. Salário baixo, pressão constante e nenhum caminho de crescimento. Sem integração, sem plano de carreira, sem perspectiva, o resultado é sempre o mesmo. Ele vai embora. E enquanto o setor tenta se reinventar, as margens continuam curtas. De cada R$100 que um supermercado vende, sobram R$2 a R$5 de lucro. Quase nada para investir em salários melhores, treinamentos ou estrutura. E essa é a raiz de grande parte do problema. É nesse aperto financeiro que uma nova tendência começou a ganhar espaço: o autoatendimento. As máquinas de self-count apareceram como a grande promessa do varejo moderno, reduzindo filas e diminuindo a necessidade de contratar novos operadores de caixa. No Brasil, essa tecnologia só cresce. Redes como Hortifruti e Pão de Açúcar automatizaram boa parte das lojas, permitindo que o cliente pese frutas, passe compras e pague sem falar com ninguém. Só que nem tudo são flores. Em outros países, como o Reino Unido e Estados Unidos, várias redes começaram a retirar essas máquinas. Reclamações de lentidão, impessoalidade, erros na pesagem e aumento de furtos colocaram o autoatendimento em xeque. Algumas lojas voltaram ao modelo tradicional porque perceberam que, embora moderno, o sistema não funciona tão bem com todos os tipos de público. A dúvida agora é: será que o Brasil vai seguir o mesmo caminho? Se seguir, um novo problema surge. Quem vai ocupar esses postos de trabalho? Se o setor continuar perdendo mão de obra, não existem reservistas suficientes para preencher todas as vagas, nem aposentados, nem trabalhadores informais buscando renda extra. O setor inteiro está preso em um paradoxo difícil de resolver, precisa de gente, mas não oferece condições para manter essa gente. E por que isso importa? Porque o supermercado é um dos pilares do consumo básico brasileiro. É onde a maior parte das famílias compra comida, higiene, limpeza. É a espinha dorsal do varejo. Se esse setor entra em colapso, toda a cadeia sente. Quando faltam repositores, as prateleiras esvaziam. Quando não há operadores de caixa, as filas ficam intermináveis. Quando não existe equipe, a loja nem abre. É uma bomba relógio silenciosa. Enquanto isso, o jovem olha para tudo isso e pensa: por que eu escolheria esse caminho? Ele vê amigos ganhando dinheiro com freelance, internet, aplicativos, produção de conteúdo, pequenos trabalhos rápidos. Ele vê flexibilidade, tempo livre, autonomia. O supermercado, por outro lado, oferece escala fixa, rotina pesada, ambiente abafado e muitas vezes salário que mal paga o básico. É uma comparação injusta por natureza. O resultado disso? O emprego que antes era visto como uma oportunidade virou o último lugar onde alguém quer estar. O supermercado perdeu o status de primeiro emprego e virou um símbolo de estagnação. As empresas tentam melhorar, mas enfrentam margens apertadas, inflação persistente e um mercado que exige mudanças rápidas demais. Mesmo assim, algumas redes tentam fazer diferente, contratam mais devagar, integram melhor, oferecem cursos internos, criam trilhas de carreira e investem em clima organizacional. Pequenas mudanças começam a aparecer, mas ainda são tímidas diante de um problema estrutural gigantesco. Transformar o setor exige mexer em muito mais do que salário. É preciso repensar escala, ambiente, tecnologia, cultura e propósito. E no meio disso, há um ponto que poucos mencionam: o consumidor também mudou. O cliente que vai ao mercado hoje é mais exigente, mais impaciente e menos tolerante com serviço ruim. Ele quer rapidez, praticidade, atendimento bom e preços baixos. Tudo ao mesmo tempo. Só que para entregar tudo isso, precisa existir uma equipe motivada, treinada e estável. E esse é exatamente
o recurso que está faltando. O que resta para o setor é correr contra o tempo, enquanto tenta recuperar o interesse dos jovens. Olha para idosos, reservistas, pessoas do Cadúnico e trabalhadores intermitentes como o Pacaicev, para manter as lojas funcionando, mas isso é paliativo. A verdadeira pergunta é: quando o supermercado vai se reinventar para ser um lugar onde alguém queira trabalhar? Porque, no fim das contas, as vagas continuam aí, milhares delas, mas cada vez menos pessoas dispostas a ocupá-las. Se a tendência de autoatendimento recuar, se a pressão do cliente aumentar e se os salários continuarem descolados da realidade, o setor pode enfrentar a pior crise de mão de obra de sua história recente. E aí surge a questão final: será que estamos vendo apenas uma fase difícil? Ou o fim de um modelo que não faz mais sentido no mundo atual? Será que o supermercado vai conseguir se adaptar à nova lógica do trabalho? Ou vai ficar preso no passado enquanto os candidatos seguem para outros caminhos? A resposta talvez esteja justamente na forma como o setor lida com mudança. Porque se tem uma coisa clara nessa história toda, é que o mercado de trabalho virou completamente de cabeça para baixo. E só vai sobreviver quem entender que o trabalhador não é mais o mesmo e que insistir no modelo antigo é fechar as portas para a própria sobrevivência. No fim, a pergunta que não quer calar fica no ar: você acha que esse modelo ainda tem volta? Ou os supermercados vão precisar se reinventar de verdade para continuar existindo? Deixa a sua opinião aí, porque o futuro desse setor pode depender exatamente das escolhas que forem feitas agora.